Ok, pessoal, aqui é o professor Gleison, na nossa aula 2 de Matemática Aplicada, onde nós vamos usar o ambiente do software R para aprendermos e trabalharmos com os conceitos de matemática que já vimos até aqui no curso. Então, nele nós vamos começar desde a operação mais simples até a necessária e básica para o trabalho com qualquer tipo de programação. Então, o tópico de hoje vai ser operações matemáticas simples. Uma coisa que você deve aprender de qualquer linguagem de programação, toda vez que você colocar esse jogo da velha, eu chamo de jogo da velha aqui, ou Sharp, né? No R ele permite que você faça uma edição. Essa linha que tem esse ambiente, se você der uma execução, der um run aqui, ela não faz nada no software. Ela é considerada o quê? Uma linha de comentário. Então é onde a gente comenta o texto. A primeira das operações matemáticas mais básicas são a adição e subtração. Então, é o que? São as operações mais básicas. O R é um software bacana e tão fácil de trabalhar que é como se você estivesse operando ou trabalhando manualmente. Para adicionar, você faz 1 mais 2, né? Aí você vem, clica no Run, ou você dá, como ele mesmo está avisando aí, ó, se você der um Ctrl mais Enter, ele também executa. É o que eu vou fazer agora. Aqui embaixo está o resultado. 1 mais 2 dá 3. E se fosse 1 menos 2? 1 menos 2 dá menos 1. Tá vendo? Então ele executa a operação. Então veja os comentários, ele não faz nada, ele só printa eles, apresenta eles, mas ele apresenta a operação. E se eu tiver uma expressão, né? 1 mais 2 menos 3 mais 4 mais 7. Quando eu executar, ele vai me dar o resultado. Deu 7. Então, 1 mais 2, 3. 3 menos 3, 0. 0 mais 7, 7. Então, é muito simples de se fazer a operação de adição e subtração, uma vez que o software foi desenvolvido, o R, se você ler na documentação e no livro que eu vou disponibilizar para vocês, foi desenvolvido com a finalidade matemática. Então, ele é muito fácil de se trabalhar com isso. Multiplicação. O R é basicamente uma linguagem científica usada por cientistas. Então, ele segue muito os padrões matemáticos e físicos. A multiplicação. A multiplicação, como qualquer linguagem de programação, ela utiliza, deixa eu comentar aqui, ela utiliza o símbolo, esses símbolos aqui, ó, que está no seu teclado do computador, do celular. Tá vendo? É esse símbolo aqui que serve para multiplicação. Então, quando eu faço 2, esse símbolo, que é a estrelinha e 5, ele vai fazer 2 vezes 5. Olha lá. Executei 2 vezes 5, 10. 2 vezes 6, ele vai executar 12. E aí você pode até abusar um pouco da criatividade. 3 vezes 28, 364. Veja que também é muito simples de se multiplicar com o R. O outro conceito matemático básico é a divisão. A divisão, usualmente a gente utiliza o símbolo de a barrinha aqui, né? Essa barra do teclado também, que é a divisão. Só que ela no R pode ser um pouco mais ampliada. Por exemplo, se eu fizer 2, vamos pegar aqui o número, 8 dividido por 2. É claro que quanto que dá 8 dividido por 2? Olha o resultado. 8 dividido por 2 dá 4. Como seria então se eu fizesse, por exemplo, 8 dividido por 5? Olha só, 8 dividido por 5 deu 1,6. Aqui vem duas coisas importantes que a gente precisa reforçar. Em a linguagem universal para a programação é o inglês. E sendo o inglês a linguagem universal, usa-se a pontuação inglesa para números, né? Embora não seja a correta no caso. Então, o correto desse número é 1,6, mas em programação sempre você vai ter 1,6. O ponto aqui separa o inteiro do milhar. Esse número a gente costuma dizer que ele é um número real, ou seja, é uma divisão real, onde você tem todas as casas decimais. Ainda você pode ter infinitas, por exemplo, 8 dividido por 3.
Vamos colocar aqui no nosso script. 8 dividido por 3. 8 dividido por 3, ó, 2, 2, 6, 6, 6, o último é 7. É claro que a gente que já estudou sobre as dízimas periódicas, a gente sabe que esse 6 é um período que se repete para o infinito. Por que aqui tem um 7? Pontos. É porque o computador ele tem uma limitação de dígitos. Qualquer sistema trabalha com a limitação de dígitos. Nesse caso, ó, são 2, 4, 6 dígitos depois da vírgula. Então, esse sistema operacional ele vai trabalhar com 6 dígitos depois da vírgula. Como depois da vírgula aqui eram 6 e a sequência vai 6 para o infinito, ele arredondou para 7, né? Porque pelo sistema de arredondamento, se for maior que 5, arredonda para um número superior. Ele arredondou para 7. Por exemplo, se fosse 1 dividido por 3, veja que continua o 3, porque 3 é abaixo de 5, não aumenta. Agora 2 aumentaria para 7. Olha lá, 0067. Então esse é um número que a gente chama número flutuante dentro da programação. Vocês vão conhecê-lo como flutuante, que é um número que tem infinitas casas decimais. Então essa aqui é uma divisão real. Vou comentar aqui na frente, ou posso comentar na frente, divisão real. Existem outras divisões na matemática. A que nós vamos ver agora é a divisão euclidiana. Se eu fizesse o seguinte, eu sei que 8 dividido por 5 dá 1,6, certo? E se eu fizesse 8 dividido por 5, mas se eu colocar o símbolo de porcentagem antes e depois da barrinha de divisão, olha o que vai acontecer. 8 dividido por 5 deu 1. O que isso quer dizer? Quer dizer que como eu busquei o resultado só a parte inteira. Em programação isso é muito importante também. Você saber quanto é a parte inteira da divisão entre dois números. Essa divisão é chamada de divisão euclidiana. É a divisão onde você tem apenas a parte inteira do número. E se eu tirar a barrinha da divisão, olha só que interessante, 8, 8, 8 porcentagem 5. Olha o que apareceu. O 3. O que é o 3? O 3 é o resto da divisão, que também é muito importante saber. O resto da divisão. Olha só, 8 dividido por 5 dá por 1. Por isso que deu 1. 1 vezes 5, 5. Para 8 ficam faltando 3. Então esse é o 3, é o resto da divisão. Então, dentro da programação e dentro do meio científico, é muito importante ter em alguns momentos a divisão real, em alguns momentos saber qual é a divisão euclidiana, ou seja, qual é a parte inteira da divisão de dois números, e em outros saber qual é o resto da divisão de dois números. Isso aqui vai ajudar você muito, ok? Então, não deixe de guardar esse conceito com você. O outro que falta depois dessas 4 operações, adição, subtração, multiplicação e divisão, surge a potenciação. A potenciação, vocês já conhecem também, vocês devem ter visto, a gente utiliza 2 símbolos na programação para potenciação. Você pode usar esse símbolo, né, que é o famoso chapeuzinho da vovó, ou você faz uma multiplicação dupla, você usa 2 asteriscos, né? 2 estrelinhas também serve para fazer a potência. Olha só, 2 elevado a 3, nós sabemos que vai dar 8. 2 elevado a 3 é 8. Mas também eu posso fazer 2 elevado a 3, que também vai dar 8. As duas formas estão corretas. Uma estrelinha multiplica, 2 estrelinhas faz a potenciação. Então você pode usar os dois mecanismos. E por último, das operações básicas, faltam qual? A raiz quadrada. Também existem duas formas de você fazer a raiz quadrada. E existe uma única forma de fazer uma raiz qualquer de um número. Então vamos ver. A raiz quadrada, dentro de qualquer programação, usa-se o símbolo SQRT. E dentro você coloca o número. O que isso quer dizer? Esse símbolo é square root, ou seja, raiz quadrada. Quando você quiser encontrar a raiz quadrada de um número, em programação geralmente você usa isso, SQRT. Então, se eu sei que a raiz quadrada de
4 é 2, mas para eu calcular eu tenho que colocar SQRT, tá aqui, ó. Opa, abro o parênteses e coloco 4 dentro. Quando eu executar, olha aqui, SQRT, ou seja, raiz quadrada de 4 dá 2. Então, a raiz quadrada de 4 será 2. Outra maneira é eu pegar 4 e fazer a potência dele elevada a 1 sobre 2, elevada a meio. Isso tem a ver com potenciação, onde esse número que vai no denominador dessa divisão aqui dentro do parênteses, ele é a raiz. Se a raiz é quadrada, o índice é 2. Então, 4 elevado a meio também dá 2. E ele é importante porque ele permite fazer a raiz qualquer de um número. Você pode perguntar assim, tá bom, qual é a raiz cúbica de 8? Deixa eu colocar aqui sem questão. Raiz cúbica de 8. Qual é a raiz cúbica de 8? Não temos, né? Não tem como, se você colocar SQRT de 8, ele só vai calcular a raiz quadrada de 8, que é 2,828427, né? Esse número possivelmente vai para o infinito. Então, não tem como calcular a raiz cúbica de 8 desse jeito. A única maneira é calcular daquele outra forma explicada aqui em cima, ó. Dessa forma. Então, eu coloco 8 elevado, abre parênteses, 1 dividido por 3, que a raiz cúbica ela usa índice 3. Quando eu fizer isso, né? Olha lá, a raiz cúbica de 8 é 2, porque 2 elevado ao cubo dá 8. E aí eu posso calcular, por exemplo, 1024, vou calcular a raiz décima de 1024. Então pego 1 dividido por 10. Não quero, vamos colocar no script. Raiz décima de 1024. Raiz décima de 1024. Então coloco aqui, ó, 1 dividido por 10. A raiz décima de 1024 é quanto? 2. Tá ali, ó. Raiz décima de 1024 é 2. Vamos ver qual vai ser a raiz quinta de 1024. Então pego 1024 elevado a 1 quinto. 1 dividido por 5. E ela é 4. Tá vendo? Então sempre que você for fazer a raiz qualquer de um número, você pode usar esse conceito. 1 sobre o índice da raiz que você quer. Que aí você tem uma infinidade de possibilidades. Você não fica limitado. Outro ponto importante que nós vamos ver será a ordem de precedência, que na programação é extremamente importante. Mas isso já será um assunto para o próximo vídeo. Aguardo você lá. Valeu!